Ok, meus amigos, estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. Certo? É a primeira série, é Cana Educação, é SEDUC, é um programa com mediação tecnológica. E hoje, pessoal, nós vamos trabalhar a Química, né, professor Jurandir Soares, Química. Nós vamos trabalhar a continuação e um reforço maior da última aula, sobre as propriedades dos compostos orgânicos, numa releitura da nossa última aula. E a data de hoje está aí. 25 de agosto de 2022, perfeito? Então, como é de praxe, a gente sempre coloca nosso roteiro de aula. Está aqui o roteiro de aula. Nós vamos trabalhar justamente as propriedades dos compostos orgânicos. E qual é a finalidade, o objetivo da aula de hoje? Nós vamos identificar representações e simulações referentes a diversos compostos orgânicos e suas propriedades. Nós vamos também reconhecer e diferenciar as funções orgânicas que serão estudadas, através da identificação dos seus respectivos grupos funcionais e suas regras para a nomenclatura. Então, pessoal, fazendo uma retrospectiva, para a gente trabalhar bem essas propriedades, é necessário que você saiba reconhecer o que é um álcool, um ácido carboxílico, um éster. Então, nós colocamos um slide para cada uma dessas funções, porque nós vamos precisar para as questões, tá bom? Então, nós vamos começar aqui justamente com álcool. Como é que você reconhece um álcool? Vamos lá. Álcool, pessoal, você tem aí, ó, para ser um álcool, é hidroxila ligada a carbono saturado. Professor, o que é um carbono saturado? É aquele que só tem ligações simples. Todo carbono que só tem ligações simples é saturado. Aí eu destaquei ali, pessoal, olha, hidroxila em carbono saturado é um álcool. Por que vamos precisar disso aqui? Nós vamos falar da comparação. Quem é que tem maior ponto de ebulição? Um álcool ou um ácido carboxílico? Então é preciso a gente saber o que é um álcool, o que é um ácido carboxílico e o que é um aldeído, certinho? Então essa é a primeira função. Eu vou mostrar uma cartela só de cada função orgânica para a gente aprender os grupos funcionais. Posteriormente, nós vamos fazer questões. Então vamos fazer o seguinte, não dá tempo você copiar tudo, né? Vamos fazer justamente para você fazer um print, né? Uma foto aí e tal. Vamos colocar 1 minuto para cada função orgânica para você ir se organizando, né? Fazendo anotações e ressalvas. Vamos colocar, portanto, 1 minutinho aí na tela, por favor. Ok, meus amigos? Então vamos lá. Vamos para a questão. Então nós mostramos aí um álcool. Para ser um álcool, como é que é um álcool? É hidroxila em carbono saturado. Muito bem. Vamos para outra função. Vamos mostrar outra função orgânica. Agora é ácido carboxílico, pessoal. Todo ácido carboxílico tem que ter isso aqui, ó, C-O ou H. Agora tome muito cuidado que eles podem colocar de forma condensada, ó, COOH ou CO2H. É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Olha aqui, ó, 2 ácidos carboxílicos, né? O ácido metanóico e o ácido etanóico. Mas o que caracteriza o ácido carboxílico é o grupo funcional, que é chamado de carboxila. Carboxila, portanto, é o nome do grupo funcional de um ácido carboxílico. E você precisa aprender a reconhecer essas funções orgânicas, pessoal. Essa aqui já é a segunda função orgânica da noite. Nós já falamos do álcool,
estamos falando do ácido carboxílico. Eu estou só apresentando cada uma delas para depois a gente colocar numa tabela e saber quem é que vai apresentar maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição, maior solubilidade, porque a aula se destina justamente às propriedades dos compostos orgânicos. Perfeito? Então vamos colocar também 1 minutinho para você fazer um print dessa função orgânica. Ok, meus amigos? Então tá aí. Ácido carboxílico é todo composto orgânico que possui o grupo funcional denominado de carboxila. Portanto, carboxila é o nome do grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Vamos para a próxima função. Nós já estudamos aqui os álcoois, ácidos, vamos para os aldeídos. Olha como é que é representado o aldeído. Ó. É todo composto orgânico que possui o grupo funcional, que é chamado de aldoxila. Cuidado, ácido carboxílico é C-OH. Aqui é C-OH, que pode ser colocado só assim, CHO. Olha aí, ó, olha dois exemplos. Ó. Representa aldeído. Então, daqui a pouco nós vamos comparar aldeído com álcool, com ácido. Então, é preciso que você aprenda a função orgânica de cada uma. Então, aldeído, tá? Aldeído é todo composto orgânico que apresenta aí esse grupo funcional. C-OH. Toda vez que tiver C-OH, é um ácido carboxílico. Nós vamos apresentar todas as funções e vamos até fazer algumas questões também, tá? Para depois a gente mostrar as propriedades, tá bom? Aí também nós vamos colocar 1 minuto para você fazer um print. Vamos lá. Beleza, pessoal? Olha só. Aí nós temos os aldeídos, certo? Aldeído, C-OH, certo? Vamos apresentar outra função orgânica para vocês. Agora nós temos os ésteres. Também função muito cobrada em vestibular, inclusive no Enem. Tá? O éster possui o grupo funcional C-OO. Toda vez que você tiver C-OO, é um éster. E os ésteres são muito importantes, né? Eles têm a ver com os flavorizantes, os aromatizantes. Então tá aí. Olha aqui duas funções aqui, né? Dois exemplos, onde está destacado o grupo funcional. Então, para ser um éster, você tem aí C-OO, tá? Um éster. E o éster a gente vai até aprender o que é o resultado, né, da reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Toda vez que você tiver ácido carboxílico e álcool, você vai produzir éster mais água. Então, os ésteres são de suma importância
para a compreensão dos assuntos aqui, tá? Toda a prova de Enem normalmente traz questões sobre ésteres, tá bom? Então vamos colocar também aí para vocês, vamos colocar 1 minutinho na tela. Ok, pessoal, então nós temos aí os ésteres. Os ésteres, portanto, tem esse grupo funcional, né? C dupla O, O. Toda vez que você tiver C dupla O, é um éster. Muito bem. Cuidado para não confundir éster com éter, pessoal. Olha como é que é o éter. O éter, até destaquei o grupo funcional aí, ó. Para ser um éter, meus amigos, é só oxigênio entre carbono. Então, são compostos que possuem o grupo funcional aí, ó, oxigênio entre 2 carbonos. Esse R representa a radical, o carbono, tá? Então, tá 2 exemplos aí, ó. Os éteres nós vamos comparar para saber quem é que tem maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição dentre os compostos apresentados. Você vai ver, vamos mostrar várias questões. Hoje até tem mais questões do que teoria, né? Isso é bom. Tá? Então, os éteres apresentam o grupo funcional oxigênio entre carbonos. Inclusive, a cadeia, pode-se dizer também que a cadeia carbônica ela é heterogênea, né? A cadeia tem heteroátomo. No caso, o oxigênio está entre carbono, que é átomo diferente de carbono, localizado entre carbono. Tá? Então, faça um print também desta função orgânica. Vamos colocar, portanto, 1 minutinho na tela para você. Ok, pessoal, então nós temos mais uma vez mostrando aí os éteres para vocês. Então, éter são compostos que apresentam esse grupo funcional, né? Que é oxigênio entre 2 carbonos. Toda vez que nós tivermos oxigênio entre 2 carbonos, caracteriza-se um éter, um éter. Professor, e qual é a outra função orgânica oxigenada? Está aqui, ó. São as cetonas. Como é uma cetona, pessoal? Para ser uma cetona, tem que ser C dupla O em carbono secundário. Esse C dupla O, ele é chamado de carbonila. Carbonila, portanto, é o C dupla O. Cuidado que eles podem colocar C dupla O ou só CO. Está subtendido ali a dupla ligação. Está ali 2 compostos, 2 exemplos, né? Então, cetonas, também outra função muito importante para as propriedades, viu? Tá? A função das cetonas aí, tá? Para saber o ponto de fusão, comparar. Na verdade, as questões
normalmente vem para comparar. Tá? Nós vamos comparar quem aqui tem maior ponto de ebulição, um álcool ou uma acetona. Vamos saber justificar. Vamos justificar o porquê. Perfeito? Vamos falar também da basicidade e acidez dos compostos orgânicos, que elas também estão envolvidas. Para isso, vamos colocar, portanto, 1 minutinho para você fazer o print desse slide. 1 minutinho. Então tá aqui, pessoal. Para ser uma cetona, é C-dupla-O, né? C-dupla-O em carbono secundário, que pode vir assim também, ó. Tá aqui 2 exemplos, já destacado o grupo funcional, tá? Destacado aí o grupo funcional, perfeito? Tem mais funções, professor? Vamos ver. Olha aí. Agora nós temos as funções nitrogenadas, tá? A principal função nitrogenadas que nós vamos trabalhar na aula de hoje são as aminas. São inúmeras questões envolvendo as aminas, principalmente, pessoal, no que diz respeito à basicidade delas. Vamos já mostrar, ó. Então, são compostos que apresentam o grupo funcional. Tem 3 maneiras de representar as aminas, porque elas têm classificações. Se vier NH2 ligado, pode vir NH2 ligado a um carbono, que eu chamei de R ali. Pode vir um nitrogênio ligado a 2 radicais ou nitrogênio ligado a 3 radicais, certo? Olha o exemplo ali, ó. Você tem NH2 no primeiro exemplo e só o N no segundo. Para isso, nós vamos ter que classificar as aminas em aminas primárias, secundárias e terciárias, porque isso aí vai influenciar, pessoal, na basicidade desses compostos que nós vamos precisar. Para as questões de hoje, vamos precisar saber a classificação delas, tá? Como eu já falei, a principal função nitrogenada. Então, se a principal função nitrogenada, você tem que aprender a reconhecer essas funções orgânicas. Tudo bem? Vamos colocar também aí 1 minutinho. Ok, pessoal? Então tá aqui, ó. A mina pode vir NH2, NH ou só o N, ó. Aqui, por exemplo, veio o NH2, ó, e aqui veio só o N ligado a 3 carbonos, ó. Baseado nisso, pessoal, nós temos a classificação das aminas, certo? Como é que seria, ó? Tá aqui, ó. Aqui, todas elas derivam do NH3, ó, do NH3. Então, se eu tirar um hidrogênio, ó, e colocar um carbono, tá? Você tem uma amina primária. Se dos 3 hidrogênios do amônia, né, se eu substituir 2, ó, e colocar carbono, eu vou ter amina secundária. E se eu tirar os 3 hidrogênios, professor, tá aí, ó,
Se eu tirar os 3 hidrogênios e substituir por carbono, automaticamente você vai ter aqui uma amina terciária. Ó. Então, as aminas podem ser primárias, secundárias e terciárias. Olha, vou dar outra dica para vocês. Ó. Se vier NH2, ela é primária. Se vier NH, é secundária. E se vier só o N, é terciária. Tá? Por que nós vamos precisar desta classificação, pessoal? Porque nós vamos sim trabalhar a basicidade desses compostos. Então, a gente vai saber que uma amina, por exemplo, secundária é mais básica do que a primária. Isso nós vamos provar. É uma propriedade dos compostos que nós vamos utilizar hoje, pessoal. Então, de suma importância essa classificação. Só está faltando mais uma função. Nós vamos fazer, inclusive, algumas questões, né, para depois trabalhar as propriedades propriamente ditas. Então, vamos colocar um minutinho aí para vocês. Ok, pessoal? Então, nós mostramos aí a classificação das aminas, né? Então, uma amina pode ser primária quando o nitrogênio estiver ligado apenas a um único radical. A amina pode ser secundária quando o nitrogênio estiver ligado a 2 carbonos, radicais, né? E a terciária quando o nitrogênio estiver ligado a 3 carbonos. Perfeito? Então, para encerrar aqui o reconhecimento das funções orgânicas, nós temos aqui a última, que também é uma função nitrogenada, pessoal. Tá aí, ó. É uma amida. Como é a representação de uma amida? Não confunda amina com amida. Amina não possui oxigênio, a amida possui. Ó. Tá? Você tem C-NH2, C-NH ou C-N. Tá? São amidas. Aí também tem uma classificação, né? Se vier NH2, ela é primária. Se vier um radical ligado ao nitrogênio, ela é monossubstituída. Se tiver 2 radicais, ela é dissubstituída. Então, nós vamos precisar também dessa classificação. Tá? E a partir daí, nós vamos fazer algumas questões, pessoal. Algumas questões para a gente poder complementar aqui o reconhecimento dessas funções. Tá bom? Então, é importante que você faça as anotações, ressalvas, faça um print, tá? Porque nós vamos precisar, você vai já entender como é necessário saber reconhecer essas funções orgânicas, sobretudo para responder as questões, tá bom? Então, para isso, vamos colocar aí 1 minuto na tela.
Ok, pessoal, então mostrando mais uma vez as amidas, né, que são compostos que possuem o grupo funcional. Então, 3 maneiras de representar uma amida. E aqui está ela. Em todas elas você tem C-O-N, ó, tá? Então, aqui representa o grupo funcional das amidas. Olha aqui um exemplo, ó. Aqui é uma amida e aqui também é uma amida. Ó. Perfeito? Vamos lá então. E aí a classificação delas, como eu falei para vocês, ó. Vou até encher a tela aqui. Eu posso ter aí, portanto, uma amida simples, ó. Quando é que uma amida é simples? É quando eu tenho um NH2, ó. Tá aqui, amida simples, ó. Quando é que uma amida é monossubstituída? É quando ela tem um radical ligado ao nitrogênio, ó. Tá? E quando ela é dissubstituída, quando tiver 2 radicais, está aqui. Então é sempre assim, ó. Se vier NH2 ligado a C-O, você tem aí, portanto, uma amida simples. Se vier só NH, a amida é monossubstituída. Se tiver 2, dissubstituída. Perfeito? Pois bem, meus amigos, agora nós vamos praticar agora umas questões, tá bom? Para a gente aumentar a chance aqui de acertar as questões que vêm de propriedades, ó. A seguir, é apresentada uma reação química, onde compostos de diferentes funções orgânicas tomam parte. Quais as funções orgânicas presentes aí nos compostos 1, 2 e 3? Está aqui o composto 1, está aqui o composto 2, ó, e aqui está o composto 3. Eu vou até grifar aqui, ó. Aqui é a função orgânica do composto 1. Aqui é a função orgânica do composto 2, estou destacando, e aqui do 3. Ó. Aí ele quer que você coloque nessa tabela a função orgânica, que representa o composto 1, o composto 2 e o composto 3. Né? Essa eu vou fazer porque não tem alternativa, tá bom? Vamos lá. Olha, pessoal, a primeira função aqui é C-O-OH. E nós já mostramos essa função. Isso aqui só pode ser um ácido carboxílico. Na segunda função, você tem aqui hidroxila ligada a carbono saturado. Pessoal, isso aqui é um álcool. E a outra você tem C-O-O. C-O é um éster. Então você tem aí ácido carboxílico, álcool e éster. Ácido, álcool e éster. Perfeito? Então essa é a resposta aí dessa questão. Bom, agora essa aqui é para vocês. Ó. Eu vou até destacar as funções. Você vai identificar 4 funções orgânicas presentes nesse composto. As funções orgânicas presentes. Ó. Aqui é uma, ó, C-O-O. Aqui é outra, ó, C-O-N. Aqui você tem C-O-OH. E por último você tem NH2 ligado a carbono. Então, qual é o nome dessas 4 funções aqui? Aí você coloca e acerta a questão. Qual alternativa você marcaria para essa questão aí, pessoal? Vamos lá? Vamos colocar 2 minutinhos aí para você tentar fazer. 2 minutos.
Ok, meus amigos, vamos lá então responder a questão. Olha só, a primeira função que aparece ali é um ester. Toda vez que você tiver C dupla O, é um ester. C dupla O ligada a NH2, a NH, ó, você tem uma amida. C dupla O, OH é uma. Tem NH2, que é amina, não tem oxigênio, e C dupla O, OH é um ácido carboxílico. Portanto, meus amigos, você tem aí a letra E como resposta. Então você tem éster, você tem amida, amina e ácido carboxílico. Está na questão de número 2. Perfeito? Então, 4 funções orgânicas presentes nesse composto. Muito bem. Vamos lá, aqui é classificação. Tá? Nós temos aí uma classificação de aminas, né? Olha aí, ó. A fenilamina e a dietilamina, mostrada abaixo, são aminas respectivamente. Ele quer a classificação delas. Qual a classificação dessas duas aminas? Para saber se é primária, secundária ou terciária. Certo? Qual a resposta correta para essa questão? Tá bom? Para isso, nós vamos colocar 2 minutinhos aí na tela. Ok, pessoal, então tá aí, ó. Aqui você tem uma amina, ó, e outra amina aqui também, tá? A classificação dela, eu disse para vocês, ó. Se vier NH2, é uma amina primária. Se vier NH, é secundária. Então, o pessoal aí de Oeiras acertaram aí, Oeiras 10, olha aí. Primária, olha aí, NH2, toda vez que vier NH2, a amina ela é primária. Se vier só o NH, a amina vai ser o quê? Secundária, pessoal. Professor, e se vier só o N, seria terciária. Então a amina pode ser primária, secundária e terciária. Nesse caso aí só tem primária e secundária. Por isso que a resposta aí é, sem dúvida alguma, a letra C. Aqui, pessoal, você vai ter que identificar as funções. Não tem alternativa. Eu vou só grifar aqui, ó. Identificar as funções orgânicas. Aqui é uma função orgânica, ó. Aqui nós temos uma função orgânica, observe. Aqui você, C dupla OH, aqui ó, C dupla O em carbono secundário. Temos aqui então, em carbono secundário. Ó. Aqui você tem oxigênio entre 2 carbonos. E aqui você tem C dupla O, O. Então eu quero saber que função orgânica está presente no composto 1, no composto 2 e no composto 3 e 4. Certo? Quais são essas? Está marcado aqui quais são as funções. Ó, tá? Você pode anotar aí mesmo, né?
Identificação de funções orgânicas. Qual vai ser a resposta, pessoal? Vamos lá, então? Vamos colocar um minutinho na tela aí, por favor. Ok, pessoal. Então, a primeira função orgânica, ó, C-OH. Isso aqui você tem um aldeído. Ó. A segunda, C-O em carbono secundário. Você tem uma cetona. Oxigênio entre dois carbonos. Você tem aqui um éter. E C-O você tem um éster. Então, as 4 funções representativas desses compostos. Tudo bem? Agora nós vamos colocar ao lado de cada uma, identificar as funções, tá? Eu vou fazer aqui então a primeira para você tentar fazer as outras, tá bom? Aqui você tem, ó, hidroxila em carbono saturado, ó. Isso aqui só pode ser um álcool, pessoal. Toda vez que você tiver hidroxila em carbono saturado é um álcool. Aqui você tem C-OH, ó. C-OH, você tem aqui a representação de um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Na outra aqui você tem C-OH. C-OH você tem um aldeído, tá? Então, do jeito que eu identifiquei aqui, eu vou passar 3 para vocês identificar. Tudo bem? Então, você tem álcool, ácido e aldeído. Nessa aqui, ó, já está até destacado quais são as funções orgânicas. Quais são essas 3 funções aí? 3 funções orgânicas. Vamos lá? Vamos colocar um minutinho na tela aí, por favor. Ok, pessoal. Então, a primeira função destacada é C-OO, que é justamente um éster. A outra você tem oxigênio entre 2 carbonos, então você tem um éter. E a outra é C-O em carbono secundário, então você tem uma cetona. Então apareceu aí justamente éster, éter e cetona. Vamos colocar mais 3 aqui para vocês. Ó. Queremos saber aí quais são essas funções orgânicas que estão presentes aí, tá? Eu vou responder essa aqui, tá bom? Aqui você tem, ó, NH2 ligado a carbono, aqui é NH e aqui só é o N. Como não tem oxigênio, os 3 compostos aqui são aminas, pessoal. Ele quer a classificação, ó, tá? A primeira você tem uma amina primária, porque é NH2 ligado a carbono. A outra você tem amina secundária, que é o nitrogênio ligado a 2 carbonos.
e a outra o nitrogênio ligado a 3 carbonos. Está aqui, olha só. Amina primária, secundária e terciária. Se vier NH2 é primária, se vier NH é secundária e se vier só o N vai ser terciária. Tudo bem? E essa última aqui eu deixo para... essa aqui é só para classificar, né? Ó. Ele quer essas duas funções orgânicas. Ó. Você tem aqui e você tem essa outra aqui. Ó. O reconhecimento dessas duas funções orgânicas. Vamos lá? Ó. A primeira, pessoal, você tem aqui COOH. Então, isso aqui só pode ser um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. A outra aqui você tem NH2 ligado a carbono. Então, aqui você tem uma amina. Então, na parte superior desse composto é ácido carboxílico e na parte inferior você tem uma amina. Perfeito, pessoal? E para fechar aqui, tá, essa nossa primeira aula, nós temos aqui um texto falando, ó, os shampoos são muito utilizados para limpar e embelezar os cabelos. De modo geral, contém suas constituição mínimo seguintes substâncias: detergente, corante, bactericida e tal. Ele quer saber quais são as funções orgânicas aqui, pessoal. Só tem duas, ó. Essa função é a mesma que essa aqui, que é a mesma que essa outra, ó. E aqui tem outra, OH, ó, hidroxila. Se você observar bem, pessoal, estas que eu marquei que estão iguais, é a mesma coisa que colocar assim, ó, COOH. E aqui é um álcool, a parte de cima aqui, tá? Então você tem aí justamente ácido carboxílico e álcool. COOH é um ácido carboxílico, tem ele 3 vezes, ó. 3 ácidos carboxílicos. Aqui um, ó. Aqui 2 e aqui 3, ó. 3 ácidos carboxílicos. E a outra você tem aí uma hidroxila ligada a um carbono saturado, que é um álcool, beleza? Nós estamos chegando ao final da nossa primeira aula, tá? Que é o reconhecimento das funções. Na segunda parte da aula, nós vamos colocar as propriedades. Vamos fazer uma transição bem rápida, 3 minutinhos, e voltaremos.